Bom, pessoal, vamos dar início então ao webinar. Bom dia novamente. Eu tenho uma lista aqui, eu vejo que temos instituições presentes que são somente expedidoras e registradoras também, tá? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o processo de geração de diplomas, tá? Barra certificados, tá? Vocês vão ver, inclusive, em alguns materiais aqui da GVDASA, a descrição diploma barra certificado, porque o processo é o mesmo para uma instituição que tem cursos de graduação, quanto para as instituições que têm os cursos de pós-graduação, cursos de extensão. Então, a gente classifica diploma e certificado a mesma coisa para nós aqui, tá? Mas a gente sabe que são diferentes aí para determinados tipos de instituições, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto ao que eu for explicando aqui para vocês, vocês podem ir digitando no chat aqui, que minha colega vai me avisar, tá? Que vocês têm uma dúvida e vai ler para nós aqui. E a gente já responde ao vivo aqui, tá bom? Então, só complementando ali, a gente vai ver então a parte do processo de certificação barra diplomas. Então, todo aquele processo de encerramento de turmas, que boa parte das instituições não utilizam hoje, tá? Então, eu vou explicar o porquê que é importante executar esse tipo de processo, tá? A gente vai ver como gerar o número de expedição e por que a gente separou, não usou o próprio número do certificado, tá? E a gente também vai ver o processo de geração dos relatórios para vocês publicarem no Diário Oficial da União, tá? Então, mais ou menos esse caminho que a gente vai seguir, ok? Deixa eu só botar aqui para vocês. Esses aqui são os tópicos, então, que a gente vai estar abordando. A gente vai ver a parte das configurações iniciais. O que eu preciso fazer, então, para a gente começar a utilizar o processo de certificação. A gente vai ver, então, o processo de geração, como é que funciona. A gente vai ver como administrar esses certificados e diplomas. Como gerar o número de expedição. A emissão dos relatórios de conferência e publicação. Histórico escolar mudou também, teve algumas alterações ali, eu vou explicar para vocês o que alterou. E vamos falar um pouquinho sobre o GV Academy, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha outra tela com vocês. Um minuto. Aí. Acredito que todos já estão visualizando a tela do GV College, né? Se alguém tiver algum problema, comenta aí no chat que a gente vai auxiliando, tá? Então tá, pessoal, vamos verificar a parte de configurações. O que eu preciso fazer no sistema para me começar a utilizar a parte da geração dos certificados e diplomas? Primeira coisa, a gente colocou alguns novos campos lá no cadastro de unidade, tá? Então, vocês vão ter que acessar o cadastro de unidade de vocês. Vão acessar o cadastro de unidade aqui nessa tela, e na aba dados da unidade, a gente colocou estes dois novos campos, tá? A gente tem ali dados legais e certificação. Então, a gente tem aqui o EMEC da IES Expedidora, né? E a gente tem o link para a consulta dos certificados. Tá? Então, basicamente, aqui no código IES Expedidora, vocês vão trazer o código do INEP para cá, tá? E aqui no link da consulta dos certificados, o que é esse link? Lá no site da instituição de vocês, no site institucional mesmo, tá? Vocês vão colocar um link apontando para este endereço. Esse endereço aqui nada mais é que uma consulta pública dos certificados lá no portal. Tá? Então, vocês vão poder disponibilizar isso para o aluno consultar através do nome, o certificado exibido lá no portal. Ok? Mas mais para frente a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E exatamente esse texto que a gente coloca aqui é para trazer lá no extrato de publicação do DOU, né, para trazer lá, ou em outros relatórios que vocês venham a emitir na instituição. Então, a gente tem uma rotina ali que vai trazer vai buscar esta informação para dentro dos relatórios. Então, primeira alteração foi esta. Código do EMEC IES Expedidora, que vocês vão ter que preencher aqui, e o link. Só que o link, um detalhe, aqui onde está escrito localhost, eu não sei se vocês conseguem ver a seleção. Dá? Tá. Aqui onde eu selecionei localhost, vocês vão colocar um endereço do portal de vocês, do portal do GV College, tá? Então, só essa alteração aqui. Aqui para frente, consulta certificados.php5, vocês mantêm,
tá? Que isso aqui é a página que vai consultar os certificados. Ah, detalhe, não é consultar o diploma e emitir o diploma no portal, é consultar informações. Quanto que ele foi gerado, se o aluno está, de fato, existe um diploma registrado nessa instituição, quando foi, qual curso, qual titulação que ele recebeu, né? São essas informações, não é um diploma em si. Ok, pessoal, vamos para a próxima configuração. Até aí, tudo bem com vocês? Vamos aqui no cadastro de curso. Cadastro de curso. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Medicina. Vamos lá. Medicina, pessoal. Então aqui, ó, a gente abriu um cadastro de curso. Qual foi a primeira alteração que a gente fez aqui? O campo titulação. A gente viu que alguns clientes utilizavam uma ficha complementar para gravar essa informação e poder emitir isso nos históricos e outros relatórios, tá? Então a Gevidasa colocou agora, disponibilizou um campo aqui, chamado titulação, que vocês podem escolher qual a titulação que o aluno vai receber quando ele finalizar esse curso. Ainda, eu vou editar esse curso. Se eu clicar nos 3 pontinhos que a gente tem aqui do lado do campo titulação, a gente teve mais uma alteração, que é o campo titulação masculina e titulação feminina. E nesse exemplo aqui, a titulação do curso de medicina, a titulação masculina é médico e a titulação feminina é médica. Tá? Então, a gente colocou essas duas novas informações. Então, assim, aqui existe uma regra também. Caso vocês esqueçam de cadastrar titulação feminina e titulação masculina, o sistema automaticamente, lá nos relatórios, ele vai buscar esta informação, tá? Titulação medicina, por exemplo. É neste campo que ele vai buscar a informação. Se esses 2 campos não estiverem preenchidos. Tudo bem até aí? Vamos para a próxima alteração dentro da mesma rotina cadastro de curso, que seria dados legais. Tá? O que a gente fez aqui em dados legais? A gente incluiu, então, o IES registradora, o IES registradora credenciamento, IES registradora recredenciamento, tá? Que são aquela lei, aquela normativa que a gente coloca lá, geralmente lá em cima nos históricos, né? Então, é nestes campos que vocês vão estar incluindo, tá? A gente tem o EMEC do curso, né? E temos o EMEC dessa registradora, tá? Então, nem todas as instituições têm a função de registro, né? Tem a autorização. Então, elas expedem o diploma para uma instituição, uma universidade que faz o registro posteriormente. Então, aqui a gente coloca o código dela, tá? Então, na rotina cadastro de curso, são essas alterações. Então, é na aba dados legais, que são essas informações logo aqui embaixo, e aqui em dados gerais, a gente tem o campo de titulação. São somente essas do cadastro de curso. Vou cancelar aqui. Próxima configuração, pessoal. Parâmetros de secretaria. O que acontece? Aqui nos parâmetros de secretaria, a gente criou esta máscara. Máscara do número de expedição. Para que serve, pessoal? Antigamente, o sistema já tinha o processo de geração de certificado e diploma. Tá? Então, algumas instituições utilizavam, outras não, porque não era obrigatório utilizar exatamente todos os processos do GV College, mas devido a esse controle da portaria 1095 e a possibilidade de ter que disponibilizar a consulta dos diplomas no portal, algumas instituições estão sendo obrigadas a utilizar exatamente o processo que a gente tem aqui. Tá? Então, o que acontece? A gente já tinha a geração do número do certificado. Tá? Porém, algumas instituições não poderiam utilizar uma máscara. Eles têm uma variação, um número dinâmico dessa geração. Tá? Então, assim, o que a gente fez? Aquelas instituições que utilizam o número do certificado, ou seja, utilizam o processo que a gente tem no sistema de certificação, vai continuar da mesma forma. Porém, se ela quiser optar por utilizar o número de expedição, também pode, tá? Então, o que é o número de expedição? Seria o número do diploma. Tá? Então, é este número que vocês vão encaminhar lá para a instituição que executa o registro do mesmo. Tá? Então, a gente pode ter um padrão, né, de numeração, tem essas informações aqui, inclusive, ó, tu pode botar uma máscara, que o número do diploma tem que ter caracteres do ano, do semestre, da matrícula do aluno, do número do certificado, do código da unidade ou um número sequencial. Inclusive, tu pode botar alguns caracteres especiais, tá? E entre aspas, tu bota um número.
Neste exemplo que eu fiz aqui, eu coloquei entre aspas o número 1. Ou seja, eu quero que o meu código comece com o número 1, sempre, tá? Depois eu coloquei aqui mais 3 caracteres para unidade e mais 8 ou 9 caracteres aqui para números sequenciais, tá? Então isso aqui é um exemplo, tá? Quando eu for gerar meu certificado /diploma, o sistema vai olhar a máscara que a gente configurou aqui e vai gerar uma numeração considerando essas informações. Tá? Então, e ainda vai seguir uma sequência, tá? Então, se eu gerei 10 certificados, depois o próximo vai ser o 11, depois o 12, 13, e assim vai, tá? E sempre com o número 1 na frente, com 3 caracteres depois a unidade e um número sequencial aqui. Ok? Tudo certo daí, pessoal? Como é que estamos? Vou me perguntando qualquer coisa, qualquer dúvida. Ok. O que a gente vai ver agora, pessoal? A parte de como que eu gero o meu certificado. Então, assim, ó, o sistema, como eu já mencionei, ele já tinha esse processo de geração de certificado. E é um processo bem importante. Por quê? Tá? A gente vai utilizar a rotina chamada encerramento de turma. Para que serve o encerramento de turma antes da portaria? Antes da portaria. Ela servia basicamente para garantir que um aluno que se formou, por exemplo, ou terminou o semestre letivo, o ano letivo, impedisse que alguém acidentalmente fosse lá e alterasse a nota desse aluno, nota e presença. Tá? Então, um aluno estudou em 2019-1, por exemplo, terminou a aula, começou já o segundo semestre, só que sem querer o usuário lá foi digitar a nota do próximo semestre, que era 2019-2, e acabou digitando em 2019-1. E a gente perdeu essa nota. Tá? Então, isso acontece se a turma não estiver encerrada. Ok? Tem uma perguntinha. Uma pergunta? Mande. Mesmo que a AES faça o registro em uma instituição pública, por não ter autonomia para registro de diplomas, será necessário utilizar a geração de número de certificado? Assim, ó, a geração do número do certificado a gente já tem no sistema, tá? Então é o número de expedição que você quis dizer? Pode só complementar ali? É opcional, tá? Lá no relatório que vocês vão emitir o relatório de extrato de publicação do DOU e enfim, vocês têm as duas informações. Vocês podem continuar utilizando o número de certificado, se vocês já utilizam hoje, mas vocês podem também utilizar o número de expedição. É opcional. Tá? As duas informações já estão no relatório. Não complementou nada? Tá. Pode ir me perguntando, pessoal. Tranquilo, tá? É isso aí. Tá. Seguinte, pessoal. Voltando então ao encerramento de turmas. Se eu encerrar uma turma, então, a partir desse momento, vocês qualquer usuário é impedido de fazer uma alteração de avaliações e presenças de faltas do aluno. Tá? Isso garante que se o aluno está aprovado, ele está de fato aprovado, então ninguém mais mexe nas avaliações dele do semestre anterior. É basicamente isso, tá? O que mudou após a portaria 1095? Que o fato de você encerrar uma turma, o sistema verifica todas as aprovações que o aluno tem. Tá? Primeira validação, verifica se o aluno tem aprovação. Segunda situação, verifique se todos os alunos têm resultado em vinculado. Se um está aprovado, reprovado, cancelado, né? E verifica também se as atividades complementares estão atendidas. Lá no currículo a gente configura, digamos, 100 horas de atividades complementares, tá? Então, no ato do encerrar a turma, ele verifica também se o aluno já completou essa carga horária. Se tudo estiver de acordo, o sistema automaticamente já gera um certificado /diploma para este aluno, tá? Mas tem que estar tudo de acordo, ok? Disciplinas optativas e extras não são consideradas nessa validação, tá? Elas respeitam sim aquela questão da carga horária, que tem que ter X carga horárias lá de optativas, mas se o aluno cursou e reprovou, não tem problema, tá? Ele só tem que verificar a carga horária se as disciplinas aprovadas, ele já atingiu a carga horária definida. Então, assim, pessoal, vamos lá verificar a parte de encerramento de turmas. Encerramento de turmas. Então, assim, é esse processo aqui que vocês vão ter que fazer. Digamos o seguinte, eu vou iniciar o meu 2019-2.
Então, o que eu tenho que fazer? Esse é um processo que a Secretaria tem que adotar, tá? Se eu vou iniciar 2019-2, eu vou vir aqui em 2019-1, primeiro semestre, selecionar o curso que eu quero, tá? E vou clicar em listar. A partir do momento que eu clico em listar, todas as turmas, até vou jogar para cá para vocês verem, ó, ela vai aparecer assim para vocês. As turmas principais, por que eu sei que é principal? Porque ela não tem disciplina vinculada aqui, tá? Por isso que eu sei que é principal. E as turmas disciplinas. Por padrão, o sistema sempre vai encerrar as principais depois que eu encerrar as disciplinas, tá? Só que eu não preciso primeiro jogar as disciplinas, encerrar e depois vir lá e jogar as principais. Não preciso, eu posso jogar tudo já de uma vez, tá? Então, eu seleciono tudo que está desse lado, jogo para cá, né? E clico em salvar, tá? Eu não vou salvar porque eu quero executar esse processo aqui com vocês lá individualmente, na rotina de tratamento de sessões, tá? Porque a gente só vai gerar um certificado para o aluno, tá? Então, assim, pessoal, aqui nessa tela vocês podem colocar a data de conclusão do curso / colação de grau. Tá? Então, essa data vai ser replicada lá para a data de colação de grau também. Tá? Depois, vocês podem alterar. Eu vou mostrar também esse processo de manutenção dos diplomas. Tá? Então, aqui vocês podem, então, selecionar a data de conclusão, jogar as turmas para o lado e clicar em salvar. Então, nesse momento, o sistema vai verificar, fazer todas as validações que eu disse e mais um pouquinho, né? Tem outras ali que eu também não citei. E se tiver tudo de acordo, vai gerar um certificado. Se o aluno não está apto a gerar um certificado, a turma só vai ser encerrada. Não vai ter impacto nenhum, tá? É bem tranquilo. Qual que é o porém aqui, pessoal? Isso aqui é uma garantia que está tudo de acordo com aquele aluno. Aquele aluno, de fato, vai colar grau. Então, assim, vocês vão ter que fazer isso aqui retroativo, tá? Vocês vão ter que vir aqui 2019-1, vão ter que vir 2018-2, 2018-1 e encerrar essas turmas para trás, tá? Porque o sistema tem que... ele vai verificar que está aprovado as turmas que estão encerradas. Se a turma não estiver encerrada, o sistema não vai gerar o certificado, tá? Esse é o detalhe. Então, é uma garantia de que todos os dados estão consistentes. Se eu não encerrar essa turma, nada me garante que amanhã ou depois um usuário vá lá e troque o resultado de um aluno que estava aprovado para reprovado. Entende? Isso seria um problema. Porque daí, quando o aluno vir pedir uma segunda via, o sistema não vai gerar. Entende? Então, é uma garantia para vocês. Sempre encerrem as turmas, tá? Uma pergunta? Sabemos que existem alunos que entram em atividades domiciliares e necessitam realizar as provas após o encerramento do período letivo. Sim. Se encerrarmos as turmas, será possível a Secretaria fazer alguma alteração após o encerramento? Então, se eu encerrei uma turma, eu não consigo alterar mais nada diretamente lá via cadastro de aluno ou cadastro de notas turma. Porém, na rotina de tratamento de exceções, que é a próxima rotina que a gente vai verificar agora, lá a gente tem a possibilidade de incluir uma exceção de avaliação para o aluno. Tá? Então eu posso mostrar ali para vocês. Então assim, via cadastro de notas turma, via cadastro de notas aluno, com uma turma encerrada, eu não consigo fazer alteração. Porém, via tratamento de exceções, eu consigo incluir uma exceção, ou seja, o aluno tirou 8 e agora ele tirou 10, por exemplo. Eu vou lá e altero a nota dele por lá, tá? Porque lá ele grava o usuário, ele grava a justificativa da alteração. É um controle e uma garantia para vocês, pessoal, das alterações, tá? Porque a gente, querendo ou não, a gente já gerou o certificado desse aluno, entende? Então a gente não pode ficar alterando. E por isso que tem que ter o usuário que alterou, quando que alterou, qual a justificativa, entende? Eu vou mostrar para vocês ali na sequência. Mais alguma dúvida? Não? Bom, vamos lá então. Encerramento de turmas, ok. Eu não vou encerrar aqui, como eu disse, porque eu quero executar através dessa rotina aqui com vocês. Vou pegar o aluno aqui. Seguinte, pessoal. O nome dessa rotina aqui, para quem nunca utilizou, a DLL é SEC Tratamento Exceções, tá? Vocês podem vir aqui na lupinha, por exemplo, digitar ali de tratamento de exceções. Ela traz ali, TratEx, tá? Então, é essa rotina aqui que a gente vai utilizar. Semelhante à matrícula, semelhante às outras DLLs, tá? Então, a gente tem um pesquisar, que a gente consegue localizar os alunos, tá? Eu vou pegar um aluno aqui daquele curso que eu quero testar com vocês. Então, digamos que eu selecionei esse aluno aqui, tá, pessoal?
Aqui embaixo a gente tem a aba certificado, que é onde a gente vai fazer a manutenção dos diplomas e certificados desse aluno. E a gente tem a aba avaliação, que é exatamente a dúvida de quem que questionou antes? É da Rosângela. Rosângela. Exatamente a dúvida da Rosângela aqui. Então aqui, Rosângela, como é que funciona? Digamos que esse aluno quer alterar uma nota de uma disciplina dele. Quando que ele fez? Ele fez em 2019-1. Ok, eu seleciono 2019-1, eu venho aqui, ó, ajustar. E eu incluo uma exceção na disciplina que eu desejo. Ó. Então eu tenho aqui várias disciplinas e eu posso selecionar uma delas e incluir uma exceção, que seria a média, o resultado e a justificativa. Então é por aqui que vocês vão fazer esse tipo de alteração após o encerramento da turma. Tá? Então isso aqui foi um complemento da dúvida anterior. Vamos fechar a avaliação. Agora o que a gente precisa é aqui, certificado, pessoal. Então, a gente tem esses campos que aqui em cima. Tem o gerar, o cancelar, reativar, editar e incluir. Tá? Então vamos lá. Eu vou gerar o meu certificado. Tá? Aqui, lembrando um detalhe, aqui eu não imprimo um certificado. Tá? O imprimir está lá nas emissões dos diplomas. Diplomas não, de históricos e outras rotinas. Aqui eu somente gero o certificado, crio o registro, deixo o aluno apto a receber um certificado. Tá? Então, como é que funciona? Digamos que eu encerrei uma turma e por algum motivo o aluno não tinha carga horária complementar suficiente. Então eu encerrei a turma e não gerou certificado para ele. Só que uma semana depois o aluno foi lá e fez essas atividades. Tá? Então vocês têm que vir aqui agora e gerar individual para ele. Como é que eu faço isso? Clico em gerar, seleciono o curso, seleciono o currículo e clico em verificar a aptidão. O que o sistema faz? Ele verifica todas as disciplinas obrigatórias do aluno, que estão configuradas lá na grade curricular, e marcam aqui para vocês verem já em tela, quais ele está aprovado e quais ele não está. Se ele não tivesse aprovado, por exemplo, em metodologia aqui de pesquisa, esse checkbox na coluna de aprovado viria desmarcado. Tá? Ainda, a gente tem uma coluna chamada extracurricular. Tá? Então, aqui, lá no currículo, quando a gente configura ou inclui uma disciplina na grade, a gente tem a opção de marcar como extracurricular, ou seja, não faz parte do meu currículo, mas se o aluno fizer, beleza, é como se fosse o conceito de optativa. Só que aqui a gente não tem a coluna de optativa, tá? Seria só do extra. Então, não se assuste se alguma vez uma disciplina vir aqui marcada como extra, tá? Não tem problema. Só significa que se o aluno cursar e ser reprovado, não vai valer, por exemplo, para fins de critérios de ter todas as disciplinas obrigatórias preenchidas, que ela não é obrigatória. Tá? Então, nesse aluno, o que vocês vão ter que ver aqui? Se ele está de fato todo aprovado, né? Na verdade, quando vocês clicarem em gerar certificado, o sistema já vai fazer isso para vocês, tá? É só para facilitar. Tipo, se desse um erro ali o aluno não tem aprovação em todas as disciplinas. Então, nessa tela, você já consegue ver e identificar qual disciplina ele está reprovado. Tá? Ou ele não cursou, pode acontecer também. O que a gente tem aqui mais? Tem os campos, a data de início do curso, data de término e a data de colação de grau. Você já pode deixar pronto aqui para o lote que tu está gerando, tá? Então, eu selecionei o curso, selecionei o currículo que eu desejo, cliquei em verificar a aptidão. Se está tudo de acordo, e quando eu clicar em gerar certificado, o sistema vai lá e vai me gerar meu certificado. Novamente, vocês podem utilizar esta numeração aqui, tá? Só que essa numeração pode não ter um sequencial fiel, assim, por exemplo, a gente gera os 5 certificados primeiros, só que o 6º a gente gerou e cancelou. Não vai registrar agora, geramos errado. Aí o sistema automaticamente já gera o próximo, o 7º. Então vai ficar o 6º no intervalo, tá? Por isso que não dá para publicar lá no Diário Oficial da União. Geralmente esse número de certificado é utilizado para os cursos de pós-graduação, extensão, tá? E o de expedição que a gente criou é justamente para a gente trabalhar isso aqui, para não ter nenhum número faltando no intervalo que a gente for publicar lá no Diário Oficial da União. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente ainda. Bom, é isso aqui, pessoal. Se eu clicar em gerar, apareceu que a mensagem de certificado gerado, ele vai me trazer esse registro. Isso significa que o meu aluno já tem um diploma aqui gerado no sistema. Tá? Então eu já posso emitir os relatórios lá. Só que, como eu disse, a gente tem que ver se vai utilizar diplomas de graduação
ou de pós-graduação e extensão? Se for de pós-graduação e extensão, está tudo pronto aqui, vocês podem ir lá emitir o certificado dele. Agora, se for para curso de graduação, então a gente tem a etapa de gerar o número de expedição ainda, tá? Que é a próxima etapa. Mas antes, eu vou explicar os outros botões aqui para vocês. Então, assim, o que mais a gente tem aqui de opção? A gente tem a opção de cancelar. Então, eu gerei o registro para o aluno. Só que, por N motivos, sei lá, eu estava errado. Eu tenho que cancelar esse certificado, tá? Eu não posso deixar ele ativo aqui. Então, eu venho aqui em cancelar, pessoal. Eu cancelo o certificado. O que eu tenho mais a opção aqui? O reativar. Então, a partir do momento que eu cancelei um certificado, esse botão reativar, ele me habilita novamente, tá? E eu posso reativar ele, então, para torná-lo ativo, tá? Eu tenho o campo editar, vamos clicar aqui o editar, que daí eu consigo ver todas as informações pertinentes a esse diploma, né? E eu tenho a informação incluir, que logo eu já explico para vocês. Vamos ver o editar aqui primeiro. O que a gente tem aqui, pessoal? Várias informações referentes ao certificado. Data de conclusão de curso, de início, na verdade, de término, de colação de grau, né? Se divulga, aqui o parâmetro, se divulga a consulta lá no portal ou não, tá? Então, geralmente, as instituições vão vir marcar esse parâmetro somente quando todos esses dados estiverem preenchidos. Se não tiver preenchido, a instituição não vai marcar esse parâmetro, tá? Por padrão, ele vem desmarcado. O que a gente tem aqui embaixo? Desconsiderar no lote de expedição. Então, digamos o seguinte, eu encerrei uma turma, gerou uma turma de 50 alunos, tá? Desses 50 alunos, somente 40 vão colar grau no dia 12, hoje, tá? Somente 40. Os outros 10 vão viajar e não vão colar grau agora. O que eu tenho que fazer? Porque eu não posso gerar o número de expedição para ele, porque eu vou primeiro registrar esse lote, quem vai colar o grau no dia 12, e depois, quando esses 10 virem na instituição para colar o grau, aí eu gero o número de expedição para eles, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou marcar esse parâmetro para o aluno que não vai colar o grau no dia 12, tá? Desta forma, todos os alunos que vão colar o grau no dia 12, quando eu for gerar o número de expedição, ele não vai incluir esse cara aqui junto. Ele não vai gerar um número para ele, tá? Então, vai gerar exatamente para os certificados que vão, de fato, colar esse grau neste dia, tá? Então, é basicamente esse parâmetro. Quando o aluno retornar, dizer que quer colar o grau, aí você vem aqui e desmarca. É uma forma de vocês terem o controle, se o aluno optou ou não por colar o grau agora. Aí você, se tiver marcado, ele escolheu não colar o grau. Se tiver desmarcado, aí ele vai colar o grau, tá? É para você ter essa função no sistema. Aqui embaixo, o que vocês têm? Vocês têm a data de expedição do diploma, data do registro do diploma, data da publicação das informações no registro do diploma no Diário Oficial da União, tá? Então, essas informações aqui vocês vão ter que estar preenchendo posterior ao registro ali, tá? Então, a gente tem aqui os códigos que a gente cadastrou lá no curso e na unidade, ele traz para cá, pessoal, tá? Ele já vem preenchido aqui para vocês. O que mais a gente tem aqui? A registradora, credenciamento, e essa registradora, recredenciamento. Temos o número de expedição, que é o que a gente vai gerar nessa sequência. Vejam, eu vou digitar com uma letra. Ó. Eu estou digitando números e ele não está digitando nada ali, porque eu não posso editar essa numeração, tá? Essa numeração quem gera é o sistema, considerando aquela máscara que eu mencionei lá no início lá da apresentação. O que mais a gente tem aqui? Número de registro, tá? Para que as instituições que fazem o uso do registro lá. E identificação do número de processo também, que é a instituição que faz o registro que gera esse número de processo. Então, basicamente, são essas informações aqui do diploma. Vocês não precisam preencher tudo isso de uma vez, os campos não são obrigatórios, tá? O que é obrigatório é só aqui em cima. Só início do curso, término do curso e data de colação de grau. O resto não é obrigatório, tá? Vamos lá. E o incluir. O que é o incluir, pessoal? O incluir, primeiro, o incluir não vai estar habilitado para vocês de cara, tá? Vocês têm que setar a permissão para ele. Então, para as instituições que têm a equipe de TI, vocês têm que ir lá no cadastro de programa e dar permissão para essa opção de incluir somente para o responsável pela secretaria. Por quê? O incluir, ele permite você incluir um certificado do zero sem validar nada no sistema. Tá? Então, eu consigo gerar um certificado para um aluno que estudou só o primeiro semestre na escola.
entende? Então, por isso que tem que estar um pouquinho restrita essa permissão. E por padrão, a gente optou por deixar desabilitado para quem for atualizar o sistema agora para a última versão, tá? Mas a equipe de TI aí pode estar setando a permissão para vocês. E por que que existe esse botão de incluir e não gerar? Por quê? Porque o incluir são para aqueles casos de alunos que a instituição não tem todas as matrículas e aprovações do aluno dentro do sistema GV College. Ou eles têm em outro sistema, ou eles têm arquivado isso em documentações. Tá? Então, o aluno veio na instituição que é uma segunda via, vocês vão ter que registrar o certificado dele aqui no sistema. Tá? E para registrar esse certificado, vocês têm que incluir ele. Tá? E gerar o número de expedição, executar o registro, todo aquele processo de novo. Tá? Então, o que o aluno precisa ter? Somente uma matrícula no curso. Então, o aluno tem uma matrícula no curso, ok, vocês podem vir aqui e incluir manualmente. Vocês vão incluir e não vai validar nada, nem aprovação, carga horária, nada ele verifica, tá? Então, por isso que é somente para aqueles casos de alunos os mesmos não têm aprovações dentro do sistema GV College. É um aluno antigo, é um aluno de outro sistema, é um aluno que só está em papel, arquivado, tá? Então, a gente tem esses casos. Então, basicamente, são essas opções. Se eu quero gerar um certificado individual para um aluno, que ele estudou 100% da minha instituição, então, uso gerar, sempre gerar. Tudo bem até aí, pessoal? Como é que estamos? Vamos seguindo, então. Tratamento de sessões, ok. Eu vou minimizar aqui por enquanto. Agora, pessoal, a gente vai lá e vamos gerar o número de expedição, tá? Como é que eu gero o número de expedição? Através dessa rotina aqui. É uma rotina nova. Então, vocês têm que pedir para a equipe de TI de vocês adicionarem esta nova função, que a rotina fica na pastinha SEC, e o nome dela é SEC, geração, lote, expedição, certificados. Tá? Vocês têm que cadastrar essa DLL no sistema, através da rotina cadastro de programas, e dar permissão para o grupo que vai poder utilizar ela, tá? Vamos lá. O que a gente tem de opção aqui, então? A gente tem a opção atualizar, que ele vai carregar os lotes que eu gerei, tá? Os lotes que eu me refiro é aquele grupo de diplomas que vocês vão encaminhar para a instituição de registro, tá? Então, eu vou gerar 10 diplomas aqui, eu quero registrar eles. Então, eu gero um lote desses 10, que vai gerar um número de expedição para cada um. Aí eu mando para registro, tá? Junto com o histórico, junto com o anexo 5 do termo de... esqueci o nome dele. É o anexo 5 lá da portaria. E junto com outros relatórios, né, que a instituição de registro exige. Então, a gente tem o visualizar, que depois eu mostro para vocês. A gente tem o gerar e o cancelar o lote, que eu também já vou explicar para vocês. Então, vamos no gerar. Como é que funciona? Ele vai te pedir aqui qual lote que tu quer gerar. A gente questionou alguns clientes e todos optaram por utilizar a data de colação de grau para buscar os certificados. Então, eu gerei agora do dia 12 do 9, do dia 12 a 12. Buscar. Aqui ele vai me trazer todos os certificados que estão configurados lá na data de colação de grau que a gente viu antes. Essa data aqui, 12 do 9, tá? Então, todos os certificados. Aqui me mostrou somente um. Só tem um aluno nessa data. Beleza. Mas se tivesse mais de um, vocês podem marcar o botão direito na tela aqui. Tem o marcar todos e desmarcar todos. Tá? Vocês decidem quais certificados vocês vão gerar no número de expedição para registro. Tá? Então, nesse caso, eu vou gerar de um só. Gerar. Vai te trazer aqui, ó, lote de expedição gerado com sucesso. Beleza. E ele já vai te trazer na tela anterior. Ó. Então, aqui eu já tenho um lote, que vai do número inicial 1 a 1. Então, se eu gerar um próximo lote, vai do 2 em diante. Tá? E notem, ele segue um padrão, tá? Ele segue um padrão, conforme aquela máscara que a gente configurou lá no parâmetro de secretaria. Então, o que faz o visualizar? O visualizar, ele te traz naquele lote que selecionado. Então, eu seleciono o meu lote aqui, né? E clico em visualizar. Ele te traz todos os certificados vinculados àquele lote. Então, se você ficou com dúvida que um determinado aluno entrou em um lote para registro, você pode vir aqui consultar. Tá? Você verifica, o aluno, o teste está no lote. Então, esse lote que eu vou mandar lá para registro, já consta ele, tá? Vamos fechar aqui.
E o cancelar, pessoal, o cancelar, ele vai apagar esse último lote e vai refazer a numeração, a sequência de início e final, tá? Então, eu vou cancelar aqui para vocês verem, ó. Ele te diz, ó, somente é possível cancelar o último lote de expedição gerado. O cancelamento implica na remoção do número de expedição de todos os certificados vinculados ao lote. Deseja continuar? Ou seja, se eu gerei um lote e encaminhei para registro, vocês não podem cancelar o lote. Não pode, tá? O sistema vai deixar, tá? Porque ele pode acontecer de vocês gerarem um lote errado e vocês querem refazer. Então ele vai deixar. Só a partir do momento que vocês encaminharem para registro, vocês não podem mais cancelar. Isso é processo daí, tá? Então, e sempre vocês vão cancelar o último lote, tá? Vocês não vão conseguir cancelar o primeiro lote, não tem como, tá? É sempre o último. Então, eu gerei um lote, identifiquei que faltou um certificado ou faltou um aluno, eu cancelo aquele lote e gero ele de novo. Arrumo o que tem que fazer lá no aluno e gero o lote de novo, tá? Nesse exemplo aqui eu vou gerar de novo ele. E o sequencial, pessoal, ele volta, tá? Então, veja que ele voltou por um de novo. Tá? Então, se eu tinha gerado 10 certificados numa ordem, ele gera em ordem alfabética, tá? Então, se eu tinha gerado 10 certificados, cancelei, ele volta para o 0 de novo. E gera os 10 de novo, tá? Então, essa é a geração do lote de expedição. Ok. E agora, pessoal? Agora é a emissão dos relatórios, tá? Vamos emitir os relatórios ali. A gente tem uma nova rotina também. Eu denominei ela aqui de relatório de conferência de certificados. Esse é o nome. O nome da DLL, para vocês poderem cadastrar, a equipe de TI cadastrar para vocês. Ela fica na pasta SEC do GV College e ela se chama SEC_HEL conferência certificado.dll, tá? A TI de vocês pode estar cadastrando isso para vocês. O que essa rotina aqui faz, pessoal? Então, essa rotina aqui, ela emite relatórios de conferência dos certificados gerados, ela emite o termo do anexo 5, que eu vou mostrar depois para vocês, e ela emite o extrato que vai ser publicado lá no Diário Oficial da União, tá? Eu vou mostrar aqui também. Então, aqui a gente tem as opções. Ela emite também o livro de registros para aquelas instituições que utilizam, tá? São bem poucas, na verdade, que utilizam. Na verdade, é livro digital, né? Ele segue, não tem página, né? Só segue a sequência. Enfim. Aqui no extrato de certificados, então, vamos selecionar. Então, a gente pode ordenar, né? Como que eu quero. Eu escolho aqui se eu quero buscar os certificados com base no dia que eu fiz a geração do certificado ou no dia da colação de grau. A maioria das instituições vai utilizar a colação de grau, tá? No caso, eu vou filtrar o meu aluno lá. Então, no dia 12, eu quero um relatório de todos os alunos que colaram grau no dia 12/9. Aonde está essa colação de grau, pessoal? Aqui, ó, nessa data, 12/9. Data de conclusão, colação de grau. É através dessa data que ele compara, tá? Voltamos para lá. Então, no dia 12, avançamos. O que eu quero emitir? Eu quero emitir o anexo 5, quero emitir o extrato do ou o livro de registro. Tá? Então, eu vou pegar aqui o extrato do, que eu fiz uma alteração para vocês verificarem. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu botei junto nesse relatório aqui 2 exemplos, tá? Então, nesse relatório a gente tem aqui o extrato de publicação do Diário Oficial da União, tá? Tá aqui em cima. É um relatório que a instituição pode editar, tá? Da forma que vocês acharem necessário. Mas as informações são essas aqui, que vocês vão estar publicando. Inclusive, eu coloquei aqui uma sequência, que essa sequência vai estar incluída aqui no texto. Tá? Então, vocês vão dizer que no dia que vocês estão enviando, vamos ver, no período do dia 12/9 a 12/9, atendendo o capítulo 2º, tal, estarão sendo registrados o lote do número tal até o número tal. Né? No caso aqui, o número 434 até o 434. Né? Então, vocês estariam registrando esse lote lá na instituição. Por que tem que ser dessa forma? E não assim, por causa dos valores, né, que é cobrado na parte da publicação. Então, imagina se eu colocasse uma listagem aqui de alunos e certificados indicando cada um deles. E não existisse essa sequência, entende? Ia dar um custo bem elevado na parte da publicação.
E aqui embaixo eu deixei esse quadrinho aqui justamente para mostrar para vocês que vocês podem criar modelos de conferência da forma que vocês acharem necessário. Tá? Então, aqui vocês podem criar um modelinho onde traga o número de certificado, o nome do aluno, curso, data de geração, data de colação de grau, a sequência de número de geração, o EMEC do curso, o EMEC da instituição, enfim. Tá? Então, é um relatório que vocês têm um gerador aqui, ó, gerenciador de relatórios, vocês podem estar configurando da forma que vocês acharem necessário. A Gigasa vai fornecer alguns modelinhos padrões, tá? A gente vai ter uma pastinha ali e a gente já orientou, na verdade, o suporte, tá? E se vocês entrarem, abrir um chamado para o suporte solicitando esses modelinhos, a empresa vai disponibilizar, tá? O que mais a gente tem aqui? O anexo 5. Tá? Então, é o termo de responsabilidade, que também é emitido para cada aluno e é enviado lá no ato do registro, tá? Então, também tem um modelinho aqui padrão. O que mais a gente tem aqui? O livro. Para aquelas instituições que têm o livro físico e querem emitir aqui o livro ainda, tem as informações também. Tá? Nesse exemplo aqui, eu acho que ele cabe 2 por folha, se eu não me engano, nesse modelo. É um modelinho padrão também. Vocês podem ficar à vontade, alterar sem problema algum, tá? Então, esses 3 relatórios. Então, e vocês podem criar mais, tá? Então, essa aqui é a nova rotina de relatórios de conferência certificado. Então, nessa rotina eu emito o termo de responsabilidade, que é o anexo 5, um extrato de conferência, se caso vocês acharem necessário, e o extrato de publicação no Diário Oficial da União. É tudo nessa rotina que eu emito, tá? Então, eu vou emitir o extrato, vou emitir o histórico, vou emitir o termo e vou mandar para registro, tá? Ok, pessoal. Eu acho que do processo de certificação, esses pontos aqui. Até vou retomar aqui para ver se não faltou nenhum item. Administração, ok. A geração a gente falou, os relatórios de conferência e publicação a gente falou. Histórico escolar, então. Vamos dar uma olhadinha. O que mudou no histórico escolar do aluno? Aluno. Vamos ver o que mudou. Tá. O que acontece, pessoal? Eu vou voltar aqui. O que acontece? Na portaria menciona que o nome do professor e sua titulação devem ser exibidos nos históricos, tá? O que a gente fez aqui na parte de inclusão de históricos? Na parte de inclusão de históricos, eu posso dar um botão direito na tela aqui e incluir histórico. Fazer um filtro que... Vamos ver aqui. Ver se eu acho uma disciplina para a gente poder testar. Esse aqui. Ó, essa aqui tem. O que a gente fez? A gente acrescentou essas informações do professor. Então, a gente tem o campo aqui professor e a gente tem o campo titulação. Se esse parâmetro aqui estiver habilitado, informar o professor da instituição atual. No histórico, ao clicar nesse botãozinho aqui, ele vai te trazer o último professor não, o professor titular vinculado neste período selecionado. Então, no período 2019-1, a gente tem este professor disponível para lecionar essa disciplina. Tá? Então, esse professor está me autenticando, né, esse histórico desse aluno, né, que o aluno está apto a receber esse histórico. Tá? Então, e se caso não tivesse nenhum professor lecionando essa disciplina neste período? Pode ser o coordenador ou vocês podem deixar em branco. De que forma? Desmarcando esse parâmetro aqui. A partir do momento que eu desmarco, ele habilita para edição esse campo. E eu coloco a sua titulação aqui. Doutor, por exemplo. Tá? Então, eu tenho duas opções. Desmarco o parâmetro e digito quem é o professor que está autenticando esse histórico e a sua titulação. Essas duas informações vão constar lá no histórico, tá? A macro lá vai trazer a informação dele. Ou eu deixo marcado e seleciono o professor que vai trazer a titulação dele automaticamente, tá? A partir do momento que eu seleciono o professor lá, ele traz a titulação dele. Ok, pessoal? Então, eu não preciso digitar a titulação dele aqui. E da onde que ele busca essa informação que a gente digita? Ele busca dessa tela aqui, lá do cadastro de professores. Vou voltar lá para vocês verem. Cadastro de professor. Incluir.
Então, no cadastro professor, a gente tem aqui informações pessoais, formação profissional, essa aba aqui, pessoal, para a gente poder incluir a área, né, o nível de ensino e a titulação dele. Então, é daqui que ele busca a informação. Vou voltar lá. Opa, aqui. Ainda. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se tem uma disciplina com aproveitamento. Não sei se vai ter. Ah, as turmas já estão tudo encerradas aqui. Mas se tivesse disciplinas com aproveitamento de estudos, vocês poderiam também utilizar o manter equivalências, tá? Ele também tem lá o campo nome do professor e titulação para vocês estarem selecionando, tá? Só um detalhe, tem instituições que optaram por, se tiver o professor lecionando aquela disciplina, optaram por colocar o próprio professor da instituição, mesmo sendo um histórico aqui, tá? Então tem instituições que vai fazer dessa maneira e tem instituições que vai continuar deixando em branco, tá? Se ela não tem um professor e não tem o contato do aluno para que consiga essas informações, do retroativo principalmente, algumas instituições vão deixar em branco, porque tem instituições de registro que está aceitando, tá? Então, dependendo da sua instituição que está registrando os diplomas, ela pode ou não aceitar sem o nome do professor de titulação, tá? Em outras eles vão colocar o coordenador também, tá? Então, tem um professor da instituição, o coordenador da instituição, ou eles vão deixar em branco. O sistema, ele atende as duas formas. Aí fica a critério de cada instituição de registro aí, tá? Ok. A gente vai também disponibilizar um modelinho do histórico padrão para vocês, junto naquela pastinha, tá? Se vocês quiserem abrir o chamado ali com suporte, eles vão estar disponibilizando para vocês. Vamos ver. Qual outro item que faltou aqui? Bom, acho que foi todos os itens, pessoal, da referente ao processo de certificação, tá? Eu só queria dar um recado para vocês quanto ao GV Academy, tá? A gente está elaborando um curso que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, com prints, explicando cada ponto também, para vocês terem, e a gente vai estar liberando isso para todos os clientes da empresa, tá? Para vocês terem esse processo. Eu acredito que entre hoje e amanhã a gente já vai estar enviando um e-mail, não sei, vai? A gente vai estar enviando um e-mail para vocês, avisando do curso, que vai estar disponível e como vocês vão fazer o acesso, tá? E eu queria ver de vocês, tem alguma dúvida quanto a esse processo de geração, expedição do diploma, né? Que a maioria das instituições que estão aqui, eu acho que expedem apenas, tem acho duas aqui. Tem duas que fazem o registro, mas as demais tudo expedem o diploma. Alguma questão? A gravação desse vídeo vai estar disponível para eles? Disponível. Legal. Então, pessoal, vai ficar disponível essa gravação do vídeo para vocês, tá? Vocês podem assistir novamente. O material aqui também, que eu estou apresentando para vocês também, vai estar disponível. E em breve, então, a gente vai estar mandando esse e-mail para vocês, esse comunicado do curso, que vocês podem estar tendo esse reforço, né? E é também para clientes que não puderam comparecer, ou usuários que não puderam comparecer aqui no webinar, então para eles terem esse acesso também de como fazer e executar o processo de certificação, tá? Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, não? É isso aí, pessoal. Então tá, nos colocamos à disposição. Se tiverem alguma dúvida durante os próximos dias, aí pode abrir um chamado no suporte, que a gente vai estar auxiliando, tá? Nessas questões. Certo? Agradeço a presença de todos e um bom dia.